Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia, que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecer bem aos seus olhos fazer. Meus queridos, esse texto nos ensina algumas lições importantes que eu quero refletir com os irmãos, com todos que estão ouvindo essa mensagem. A primeira coisa que eu quero citar aqui é que, catalogado no mundo, existem 200 tipos de barro, mas apenas 8 dos tipos, apenas 8 dos 200 catalogados, eles têm condições de ser trabalhado na olaria. Então aqui a gente já aprende uma verdade, porque nós somos barro. Mesmo sendo pouco ou pequeno, fomos achados, não é verdade? Você está aí porque você foi achado, foi selecionado. Ok. Aí o texto vai dizer assim, ó: a palavra do Senhor que veio, a palavra do Senhor veio a quem? A Jeremias. Ou seja, uma palavra que Deus libera para alguém, essa palavra tem endereço. Uma palavra que Deus libera para alguém, essa palavra tem endereço. E eu quero crer que essa palavra ministrada esta manhã tem um endereço, tem um coração, tem uma família, tem alguém que está precisando ouvir. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observe que aqui dá para entender que Deus, no céu, está se agradando de alguém que está trabalhando em uma olaria, e Deus está se vendo no trabalho dessa pessoa, porque Deus quer levar o profeta lá, para que o profeta veja e aprenda algumas lições. E observe que ele é profeta, Jeremias é profeta, mas na olaria o profeta só ouve e vê, não é verdade? Porque quem fala é o Senhor na olaria, é o Senhor que fala. É por isso que, mesmo ele sendo profeta, quando ele chega na olaria, ele só ouve e vê, porque o profeta, mesmo sendo profeta, tem a hora dele ser usado. É como o Senhor disse para Ezequiel, e Ezequiel profetizou quando o Senhor deu ordem, profetizou na hora que Deus mandou. Isso aqui é interessante, porque o Senhor disse para ele levantar para descer. Só que tem pessoas que só querem ser levantadas, só quer estar no alto, mas não quer descer, não é verdade? E o Senhor está dizendo: levanta para descer. Só que só tem pessoas que só querem ser levantadas, só quer estar em alta posição. Só que eu aprendo que a nossa vida precisa ser disciplinada pela palavra. Entenda, levantar para descer, porque na mesma velocidade que um elevador sobe, é a mesma velocidade que desce.
E o Senhor aqui está dizendo para Jeremias: levanta e desce. Desce aonde? A casa do oleiro. Porque lá na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. E está escrito no versículo de número 3, e desci. Ou seja, há uma prontidão aqui de Jeremias. Ele ouviu e desceu. Glória, né? E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. O que eu acho lindo aqui é que Jeremias é profeta, não é verdade? Mas lá na olaria ele não profetiza. Lá na olaria ele não estende a mão como profeta para profetizar. Porque na olaria quem fala é o Senhor. Oh, glória. É o Senhor que fala na olaria. Aleluia. Isso aqui é lindo. Porque quando ele chega lá, ele percebe que o oleiro está trabalhando. Entenda. Quando Jeremias chegou na olaria, o oleiro já estava trabalhando. Sabe o que isso ensina para nós? Que com você ou sem você, o oleiro trabalha. Aleluia. Porque tem muitas pessoas fugindo dos trabalhos e dos serviços da obra do reino de Deus. Mas aqui o Senhor está ensinando que quando Jeremias, mesmo sendo profeta, chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, não é verdade? E observe que mesmo Jeremias sendo profeta, chegando nessa casa, a casa não deixou de ser do oleiro, a casa continuou sendo, aleluia, mesmo Jeremias sendo profeta e entrando na casa do oleiro, a casa não virou casa de profeta, a casa continuou sendo casa do oleiro. Aleluia. Porque por mais que Deus use o profeta, por mais que o profeta tenha comunhão, por mais que ele tenha conhecimento, habilidades e respeito, a casa sempre vai ser do oleiro. Aleluia. A casa aqui tem um dono, não é verdade? É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, tu és profeta, mas a casa não é sua. A igreja não é nossa. Aleluia. A igreja não é sua. A igreja tem um dono. Mesmo você sendo profeta, mesmo você sendo um homem cheio de Deus, aleluia, a casa tem um dono, e o oleiro é dono desta casa. Aleluia. Glória a Deus por isso. E o que eu aprendo aqui é que quando Jeremias chega lá e observa o trabalho que o oleiro está fazendo, ele percebe que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou. Aleluia. Mas foi o barro que se desfez. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E Jeremias está vendo tudo isso. Não é verdade? Só que eu aprendo aqui que na olaria de Deus tem barro, tem água, tem roda, tem oleiro, mas na olaria de Deus não tem lixeira. Se quebrou, mas ele não desistiu daquele barro, não desistiu daquela matéria que se quebrou. E às vezes eu estou pregando para alguém aí que está se sentindo quebrado. Quantas vezes você disse: estou um caco,
Estou quebrado, estou um caco, estou um bagaço, estou um caco. E às vezes você diz assim, eu estou um caco, e dá a impressão que um caco não serve para nada, não é verdade? Só que mesmo você sendo um caco, você é útil. Pastor, para que serve um caco? Você que está se sentindo um caco, você é útil. Para quê, pastor? Ajuda Jó a se coçar. Ajuda Jó na sua coceira. Seja útil, mesmo um caco. E é muito interessante falar de vaso, porque existem 5 tipos de vaso. Quais são eles, pastor? Existe o vaso de vidro. Não sei se você é esse vaso. O vaso de vidro, ele é bonito, mas é frágil. Qualquer pancada quebra. E não adianta ter somente beleza física, mas tem que ter estrutura para suportar as pancadas da vida. Existe o segundo vaso, que é o vaso de mármore. Não sei se você é esse vaso. Pastor, o que é o vaso de mármore? Ele é liso por fora e áspero por dentro. E tem pessoas que por fora demonstram uma coisa, mas por dentro são rudes, são perversos, são ignorantes. Que você não seja esse vaso. Mas tem um terceiro vaso, que é o vaso grande. Esse vaso é difícil de trabalhar com ele, porque ele ocupa muito espaço. Não é verdade? Trabalhar com pessoas altivas, com espírito de grandeza, que não tem humildade. Não é verdade? É o vaso grande, é um vaso que ocupa muito espaço, que precisa de muitas oportunidades, que quer ser visto. E um vaso que é grande demais, é difícil para você locomover ele de um lado para o outro, porque ele é muito grande. Mas existe o quarto vaso, que é um vaso bom, que é o vaso de barro. É um vaso bom por quê, pastor? Porque se o oleiro não se agradar dele, tem como o Senhor fazer um outro vaso dele, porque ele é de barro. E quem é barro é bom de ser trabalhado, não é verdade? Por isso é bom ser um vaso de barro, para ser trabalhado pelo oleiro. Mas existe o quinto e último vaso, eu acredito ser o mais importante de todos. E eu quero crer que você é esse vaso. Qual é o quinto e último vaso, pastor? O vaso pequeno. O vaso pequeno é um vaso simples. É um vaso humilde. Um vaso pequeno cabe em todo lugar. Você consegue levar ele para um lado ou para o outro. Por quê? Porque ele não ocupa muito espaço. Ele não aparece tanto. Mas é bom trabalhar com ele, porque ele é pequeno. Aleluia. E eu quero crer que você seja esse vaso. Um vaso pequeno. Um vaso que não aparece tanto, mas que é útil, que é fácil de ser trabalhado com ele, porque é um vaso simples. É um vaso que não tem altivez, nem espírito de grandeza. É simplesmente um vaso que quer ser útil, independente do tamanho. Que você seja um vaso pequeno, mas o que há dentro de você é o que importa. O que importa não é a grandeza ou a beleza que é o vaso, mas o que há dentro do vaso, porque é o tesouro que está dentro do barro que tem valor. Então o que tem valor é o que está dentro de você. É a essência da glória do Senhor que traz essa beleza. É a unção do Senhor que está sobre a sua vida, que dá sentido a esse vaso.
Então seja um vaso nas mãos do Senhor para uso da glória do Senhor. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que a casa do oleiro, onde Jeremias desceu, aleluia, não era conhecida e nem pode ser conhecida por causa da presença do profeta. Não é verdade? A casa não era conhecida por causa da presença do profeta, mas por causa da presença do oleiro. Entenda, a casa não era conhecida por causa da presença do profeta, mas por causa da presença do oleiro. Aleluia! Porque mesmo quando o profeta entrou, não virou a casa do profeta, continuou sendo a casa do oleiro. Ou seja, a casa não pode ser conhecida por causa do profeta, mas por causa do Deus que ela possui. A casa não pode ser conhecida por causa do profeta ou do pastor que rege a casa, mas a casa tem que ser conhecida por causa do Deus que ela possui. Seja um profeta, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja um vaso honrado, um vaso de honra, não um vaso de desonra, mas seja um vaso de honra na presença do Senhor. E às vezes, para a gente aprender a ser um vaso de honra, a gente precisa levantar e descer. E nesse momento que a gente levanta e desce, a gente não profetiza, a gente não fala, a gente só vê e ouve. E dali a gente sai com a certeza que é preciso para ser um profeta, aleluia, a gente descer na casa do oleiro. Então essa palavra é para alguém que está aí. Desça a casa do oleiro, porque lá o Senhor vai fazer você ouvir as suas palavras, e lá você vai viver experiências extraordinárias com Deus, aleluia. Talvez você está se sentindo nesse momento como um vaso que não tem utilidade, porque vaso fala de processo. Primeiro ele é modelado pela mão do oleiro para ganhar forma, depois ele vai para o forno em uma temperatura alta. Para quê, pastor? Para ganhar estrutura, para não quebrar facilmente. Depois ele é passado numa lixa grossa, mas ainda não está pronto. Depois numa lixa fina, mas ainda não está pronto. E depois ele recebe um verniz, ele é envernizado, mas ainda não está pronto. Depois do verniz ele ganha uma tinta que vai mostrar a beleza do vaso, mas ainda não está pronto. Depois que ele é pintado, aleluia, ele vai para a prateleira e ele fica na espera para o momento certo de ser usado. E quem sabe você já passou todos esses processos e diz: Senhor, chegou o momento de eu ser usado. Mas você passou todo esse processo e está se sentindo na prateleira e está dizendo: Senhor, quando vou ser usado? Que hora o Senhor vai levantar? Que hora vai acontecer? Que hora o meu ministério vai ser reconhecido? Quem sabe você está enfrentando todos esses processos e está na prateleira, mas não se preocupa não, que muitos estão passando e estão vendo você na prateleira, mas daqui a pouco alguém vai passar e vai dizer: é útil para mim, e vai tirar você da prateleira, e então será o momento de você ser usado por Deus. Deus abençoe a sua vida. Saiba que você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor, não é verdade? Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor, e no momento certo Deus vai te usar para a glória do nome dele. Não se preocupa não, vai vivendo as experiências com Deus primeiro, porque daqui a pouco você vai começar a ser usado e grandes portas vão se abrir para você. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua casa, e continue sendo um vaso
usado para a glória do nome do Senhor. Eu abençoo a sua vida nesse dia e abençoo a sua casa e a sua família, os seus negócios, e profetizo que muitos vão conhecer esse vaso que hoje pode estar aí sem ser usado, mas que o mundo vai conhecer que você é um vaso de honra e de valor na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida e Deus te guarde, e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.